A aparição recente do objeto interestelar, conhecido como 3I Atlas, registrada a partir de um observatório brasileiro, reordena de modo rigoroso o quadro empírico disponível sobre sua natureza. O registro, obtido numa janela curta de visibilidade antes de o objeto mergulhar no ofuscamento solar, mostra uma emissão discretíssima, alinhada de modo não trivial em relação ao Sol. Em linguagem precisa, um indício de cauda, orientado a aproximadamente 102 graus em relação ao vetor solar aparente no momento da captura, com luminosidade superficial baixa e geometria compatível com detecção apenas sob relações angulares favoráveis entre fonte, espalhadores e linha divisada terrestre. Não se trata de teatralidade ou de especulação informal. Trata-se de um dado observacional que obriga a revisão dos limites interpretativos, até então dominantes. A conjugação entre cronograma térmico previsível na aproximação heliocêntrica, resposta de voláteis à radiação e orientação coerente com a posição solar, fornece uma hipótese operacional parcimoniosa, atividade cometária em estágio inicial. Essa hipótese não resolve a questão da origem do objeto, mas delimita com maior precisão a classe de comportamentos admissíveis. Importa distinguir duas dimensões complementares do problema. A primeira é espectroscópica e foi explorada por instrumentos de grande porte, com ênfase em mapeamentos de composição por meio de espectroscopia no infravermelho. A segunda é morfológica e temporal, acessível com câmeras de campo e cadência adequados. A dimensão espectroscópica fornece a lista de constituintes dominantes e traços relevantes, incluindo gelo de água, silicatos e dióxido de carbono em proporção significativa. Esse conjunto sugere um reservatório de voláteis ainda preservado e uma mineralogia compatível com materiais de baixa temperatura de condensação, sem excluir componentes processados. A dimensão morfológica, por sua vez, responde à pergunta sobre o que o objeto faz quando recebe fluxo energético solar acima de um limiar, se exibe expansão de coma, o início de cauda, e como esses elementos se orientam dinamicamente em relação ao vento solar e ao gradiente de radiação. A captura brasileira incide precisamente sobre essa segunda dimensão, complementando os dados químicos com um vetor de comportamento no espaço. Uma inferência prudente emerge desse cruzamento. Há componentes sublimáveis, suficientes para gerar desprendimento de material visível, ainda que em regime de baixa taxa e em fase incipiente, e há um alinhamento que segue leis geométricas previsíveis para a emissão impulsionada pela radiação. Para evitar extrapolações, convém descrever de forma ordenada os mecanismos físicos envolvidos. Quando um corpo pequeno com frações de voláteis cruza regiões de maior insolação, o balanço energético local na subsuperfície desloca o ponto de equilíbrio térmico de porções ricas em componentes de baixa temperatura de sublimação. O gradiente de temperatura induz percolação de gases através de poros, fissuras ou camadas parcialmente coesas. Essa percolação pode arrastar partículas sólidas micron e submilimétricas, formando uma atmosfera temporária, a coma, cuja densidade cai rapidamente com a distância ao núcleo. A anisotropia de emissão resulta de heterogeneidades de albedo, rugosidade e profundidade dos reservatórios, além da distribuição de fendas ativas. A radiação solar impõe uma força sobre grãos pequenos, deslocando o conjunto na direção oposta ao Sol de forma não estritamente colinear quando se combinam efeitos do vento solar, da velocidade orbital do objeto e da integração ao longo do tempo de emissão. A orientação resultante pode diferir do alinhamento mais intuitivo, sobretudo em regimes de baixa razão sinal-ruído e geometria de observação não favorável. É nesse ponto que a medida do ângulo, próxima de 102 graus em relação ao vetor solar, adquire valor discriminante. Ela é compatível com um cenário de emissão tênue recém-iniciada, em que a aparência projetada resulta da superposição entre a trajetória própria e o empurrão sistemático da pressão de radiação
sobre os grãos de menor tamanho. O calendário dos eventos reforça a coerência desse quadro. Estimativas anteriores indicavam que, se o objeto comportasse voláteis em quantidade e configuração suscetíveis à sublimação, os sinais de atividade emergiriam por volta de meados de agosto, com maior probabilidade na segunda e na terceira semanas desse mês. Um registro em torno do 23º dia de agosto alinha-se a essa expectativa, sobretudo quando a intensidade ainda é baixa e o objeto passa rapidamente para uma zona de difícil observação devido ao alongamento vespertino e ao ofuscamento solar. Esse encaixe temporal não é por si mesmo uma prova definitiva de natureza cometária no sentido clássico, mas é um suporte objetivo adicional a ser incorporado na análise bayesiana do problema. A probabilidade condicional de observar um alinhamento de emissão coerente com o Sol na janela temporal prevista, caso a hipótese de atividade seja verdadeira, é alta. A probabilidade de observar o mesmo alinhamento na ausência de atividade real e apenas por flutuação do ruído e artefatos instrumentais é consideravelmente menor quando se leva em conta validações independentes e a experiência operacional com remoção de ruído. A avaliação metodológica do registro merece atenção cuidadosa. Em condições de baixa luminosidade superficial, pequenos desvios de processamento podem simular traços ou subtraí-los. Por isso, a transparência sobre cadeia de calibração, subtração de fundo, montagens de Dieter e verificação contra estrelas de campo é parte integrante da robustez. Quando a equipe que operou o instrumento compartilha os dados para escrutínio técnico, estabelece-se uma trilha de confiabilidade que, ao ser percorrida por especialistas, diminui a chance de falsos positivos. Em particular, a consistência entre orientação da feição observada e a direção solar local, calculada a partir de efemérides públicas, reforça a conclusão de que o que se vê não é um resíduo de alinhamento de varredura, nem uma coluna de hot pixels, nem uma persistência de saturação. O protocolo de validação inclui ainda a comparação com imagens obtidas no mesmo campo em noites próximas e a aplicação de kernels diferentes de realce, buscando verificar se a assinatura persiste sob transformações plausíveis do processamento. O fato de a detecção ter sido feita por operadores experientes em busca de asteroides próximos à Terra, habituados a identificar trilhas, variações e ruídos típicos, é um elemento adicional de confiabilidade operacional. A controvérsia sobre a identidade do 3I Atlas entre interpretações cometárias, fragmentárias ou híbridas exige a separação disciplinada entre comportamento e origem. Um comportamento de tipo cometário, expresso por sublimação e arraste de grãos, não implica necessariamente que o objeto tenha se formado num cinturão análogo ao nosso ejetado para o espaço interestelar a partir de ressonâncias dinâmicas. É concebível que um fragmento de um corpo diferenciado, arrancado por evento catastrófico, retenha bolsões de compostos voláteis aprisionados em microambiente. É igualmente concebível que a superfície aparente tenha sido remodelada por processos de intemperismo espacial, com formação de crostas refratárias que atrasam o aparecimento de atividade até que fendas ou impactos menores exponham material fresco. Em qualquer desses cenários, a presença de dióxido de carbono detectável em proporção relevante, ao lado de água e silicatos, é compatível com históricas temperaturas de formação baixas ou com reprocessamento em ambientes variados, sem que seja possível, por ora, atribuir uma assinatura incontornável a um berço específico. A ausência de uma assinatura inequívoca não é um fracasso, mas um resultado provisório esperado, quando o conjunto de dados cobre apenas um lapso curto e geometria restrita. A importância do registro brasileiro tem também uma dimensão institucional e epistemológica. A arquitetura contemporânea de produção de conhecimento em astronomia distribuiu funções entre grandes observatórios e redes menores, em que estas últimas operam com flexibilidade, cadência alta e capacidade de apontar rapidamente para alvos de oportunidade. Essa distribuição não é ornamental.
É parte da estratégia de maximizar cobertura temporal e angular em fenômenos cuja janela é estreita. Uma câmera de campo razoável, num local com céu estável e equipe habituada a procedimentos de verificação, pode gerar peças-chave que grandes telescópios, focados em espectroscopia ou em campanhas programadas de longo prazo, não estão configurados para capturar. Quando a comunicação entre esses níveis se dá sem fricção, o resultado é uma malha de dados que reduz lacunas. A detecção de uma feição fraca, relatada prontamente, permite que outras equipes revisitem arquivos, ajustem prioridades e planejem acompanhamento. Essa é uma pedagogia institucional silenciosa. Cada detecção bem documentada confere valor às redes distribuídas e educa a comunidade sobre a utilidade de instrumentos não glamourizados na montagem do mosaico científico. No plano geométrico, a aparência de uma cauda tênue depende de três fatores combinados: a distribuição angular de emissão em torno das regiões ativas, a velocidade própria de deslocamento do objeto em relação ao fundo estelar e a posição do Sol no céu local da estação de observação. Em épocas próximas aos solstícios, a altura solar e a eclíptica projetam-se de modo a produzir assimetrias de iluminação e divisada, que confundem expectativas acostumadas a trajetórias equatoriais simples. Um observador treinado tende a corrigir mentalmente essas distorções, mas a detecção efetiva exige que o eixo de maior alongamento da emissão tenha componente projetada suficiente em relação ao sensor, o que só ocorre quando a tríade de fatores cai numa região favorável do espaço de parâmetro. A janela de favorabilidade pode ser curta, e é por isso que a aparição de uma feição apenas num subconjunto das noites disponíveis não indica necessariamente intermitência intrínseca. Indica, com frequência, variação de relação sinal-ruído controlada por geometria e por condições atmosféricas locais. Essa interpretação modera leituras apressadas de suposta atividade que liga e desliga, colocando ênfase no que a estatística de detecções realmente sustenta. Essa contenção interpretativa é crucial ao abordar uma frase muitas vezes repetida em ambientes de divulgação: energia implicaria intenção. Em sentido físico, energia é um atributo mensurável associado a estados e interações. Não é um marcador de intencionalidade. Transferências de calor, liberações de gases, ejetos particulados e torques por jatos assimétricos explicam alterações de rotação, mudanças sutis de órbita e o aparecimento de estruturas, sem remeter a concepções psicológicas. O objeto pode estar evoluindo porque recebe fluxo energético diferente, não porque realiza propósito. Ao recusar a linguagem de finalidade, não esvaziamos o fascínio do fenômeno. Apenas o descrevemos de acordo com relações causais, mantidas por equações conhecidas, abrindo espaço para formular perguntas testáveis, como taxas de produção de gás, distribuição de tamanhos de grãos, influência de anisotropias térmicas e a eventual assinatura de moléculas específicas em faixas espectrais, ainda não observadas nesta aparição. Convém agora integrar o bloco composicional às previsões de atividade. A presença de dióxido de carbono em proporção elevada tem implicações distintas do caso em que o gelo de água é o volátil dominante na fronteira ativa. O dióxido de carbono sublima a temperaturas mais baixas do que o gelo de água, podendo acionar exsudação a maiores distâncias do Sol. Se os bolsões ricos em dióxido de carbono permanecem cobertos por crostas de poeira mais espessa, a emissão emergirá assim que a condução térmica suficiente romper a barreira, num regime que começa fraco e se intensifica com o avanço em direção ao periélio. A assinatura espacial de uma cauda inicial dominada por partículas finas, arrastadas por dióxido de carbono, tende a ser mais difusa e a exibir maior sensibilidade à pressão de radiação, o que aumenta o ângulo entre a cauda projetada e a velocidade orbital aparente, sobretudo quando o núcleo ainda não libera água em volume comparável. Nesse quadro, o ângulo perto de 102 graus é uma peça compatível, não um outlier,
e por isso merece ser incorporado a modelagens que estimem a razão de produção entre dióxido de carbono e água, ainda que com barras de erro largas nas primeiras aproximações. No tocante ao método, um programa robusto para os próximos meses deveria incluir reanálise de arquivos de múltiplos observatórios que cobriram a região do céu em datas próximas ao registro brasileiro, aplicando filtros otimizados para estruturas lineares de baixo contraste e técnicas de empilhamento alinhadas na taxa de movimento do objeto. Mesmo quando o brilho integrado por pixel não permite detecção limpa em um único quadro, o empilhamento coerente pode elevar o sinal acima do ruído, revelando a mesma orientação angular ou atestando sua ausência. Esse esforço de arquivo é particularmente valioso, porque o objeto move-se para regiões onde o acompanhamento direto se torna difícil, devido ao encurtamento do crepúsculo útil e ao risco de saturação por luz difusa. Uma vez que a janela seguinte de boa observação possa demorar, o exame retrospectivo fornece informação de continuidade que faltaria se dependêssemos apenas de campanhas futuras. A prudência científica recomenda também que se quantifiquem hipóteses alternativas. Poderia o traço resultar de uma combinação infeliz de ruído eletrônico, reflexos e alinhamento com uma trilha de satélite de baixo brilho descontada pelo processamento? Poderia ser produto de um gradiente de fundo por luz zodiacal mal modelado? Para cada hipótese, há testes objetivos, comparação com campos adjacentes no mesmo horário, variação dos parâmetros de subtração de fundo, identificação de rastros residuais de satélites em catálogos de passagens e inspeção cruzada por instrumentos distintos. A hipótese de artefato tende a sucumbir quando a orientação da feição persiste sob manipulações que deveriam eliminá-la caso fosse espúria, e quando ela exibe a coerência com a direção solar que não se espera de ruído aleatório. A comunicação do resultado para verificadores independentes, com frames brutos e metadados de apontamento, é a salvaguarda habitual, e não há razão para desviarmos-nos desse padrão. Consideremos agora as consequências classificatórias. O conjunto de dados atual sugere que o 3i Atlas possui material volátil suficiente para mostrar atividade ejetiva sob aquecimento moderado, com fração considerável de dióxido de carbono entre os gases liberados. Essa conclusão o aproxima do comportamento de cometas, embora não encerre a questão da genealogia. Objetos interestelares observados até agora compõem um conjunto pequeno demais para inferências estatísticas estáveis. Cada novo caso legítimo amplia o espaço amostral, e com ele, a possibilidade de descobrir subclasses inesperadas. A tentação de criar categorias ad hoc deve ser refreada. O procedimento correto é formular critérios observacionais, aplicá-los e deixar que a estrutura dos dados, e não desejos de novidade, conduza o desenho das classes. Se o objeto mantém atividade perante fluxos solares conhecidos e exibe assinaturas composicionais alinhadas com reservatórios voláteis, o rótulo operacional de cometa interestelar ativo, ainda que provisório, é justificável como ferramenta de trabalho. Há, ademais, um aspecto prático que raramente é discutido com a clareza necessária: a coordenação entre os tempos institucionais de divulgação e os tempos científicos de consolidação. Redes amadoras e semi-amadoras insistem numa ética de partilha ágil, muitas vezes mediada por comunicadores científicos que funcionam como interfaces com o público amplo. Essa prática tem vantagens e riscos. Vantagens, porque mobiliza observações de acompanhamento, promove transparência e democratiza o interesse. Riscos, porque pode precipitar leituras que, sem o devido aparato de qualificação, cristalizam interpretações frágeis. O caso presente ilustra uma forma madura de lidar com o dilema: apresentar os dados de modo contido, oferecer contexto técnico suficiente e evitar conclusões hiperbólicas. Quando esse equilíbrio é alcançado, a ponte entre o laboratório e a audiência não degrada a ciência, ela a amplia, chamando mais olhos a observar com critérios. Aliás,
Se análises como esta lhe servem e você deseja acompanhar investigações semelhantes sobre objetos pouco compreendidos, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações agora mesmo. Esse gesto simples sustenta a continuidade de coberturas críticas e ajuda a sinalizar que há público para conteúdos de alto rigor. A discussão pública sobre a suposta dormência do 3 e Atlas antes da detecção da cauda exige uma calibragem semântica. Dormência, na acepção técnica, não equivale à ausência absoluta de atividade sob qualquer condição. Refere-se a um estado em que taxas de produção de gás e poeira estão abaixo de limites práticos de detecção para os instrumentos e geometrias usuais. O salto de dormência operacional para a atividade detectável pode ocorrer rápida e discretamente, quando uma combinação de aumento de insolação, rotação que expõe regiões distintas e microeventos de fratura desbloqueia emissões latentes. A comparação com espectros infravermelhos obtidos poucas semanas antes, que não tinham por objetivo visualizar estrutura, e sim mapear composição, não mostra contradição. Mostra complementaridade, composição disponível para a atividade e, em momento posterior, evidência visual do início dessa atividade. Desse ponto de vista, a sequência observacional forma uma narrativa coerente sem apelar para rupturas implausíveis. No âmbito da dinâmica, um efeito a considerar é o torque induzido por jatos assimétricos. Mesmo taxas baixas de emissão, se persistentemente orientadas, podem alterar lentamente a orientação do eixo de rotação, modificar períodos e, em casos prolongados, mudar levemente parâmetros orbitais. A capacidade de medir tais efeitos num objeto de passagem rápida e com janela de visibilidade reduzida é limitada, mas não nula. Sequências fotométricas de alta cadência, quando a dispersão atmosférica o permite, podem revelar modulações compatíveis com rotação e sugerir, por variações sistemáticas, a existência de jatos persistentes, ainda que o presente ciclo de observação não ofereça tempo suficiente para um estudo completo desse tipo. A menção ao mecanismo é importante para orientar as perguntas a serem feitas quando o objeto, se ainda observável, cruzar região menos ofuscada. Mesmo que a oportunidade não se abra, a reflexão sobre os mecanismos prepara protocolos para eventos similares. Outra frente investigativa útil é o estudo da distribuição granulométrica da poeira ejetada. A largura angular da feição, seu gradiente de brilho ao longo do comprimento projetado e a evolução temporal esperada são sensíveis ao espectro de tamanhos dos grãos. Grãos muito finos respondem de modo mais forte à pressão de radiação e são rapidamente redistribuídos, enquanto grãos maiores mantêm trajetórias mais próximas da inércia inicial. Modelos simples, que integram forças atuantes sobre populações com leis de potência para tamanhos, podem reproduzir a abertura da cauda e sua orientação relativa em diferentes horas. Essa modelagem, ainda que de primeira ordem, permitiria extrair índices úteis, mesmo de imagens, com relação sinal-ruído modesta, desde que a calibração fotométrica e a caracterização do ponto espalhado do instrumento sejam adequadas. A aplicação desses modelos ao conjunto reunido até a perda por ofuscamento é uma maneira direta de converter um registro singular em informação quantitativa mais perene. A posição da comunidade diante da pergunta "o que o 3 e Atlas realmente é?" deve preservar a distinção entre o que os dados mostram e o que não mostram. Eles mostram que há componentes voláteis ativados por aquecimento solar, que há material sendo arrastado para fora do corpo e que a orientação da emissão condiz com a física básica de interação radiação-partícula. Eles não mostram, por ora, a estrutura interna do corpo, sua história térmica detalhada, o ambiente de formação, nem a eventual ocorrência de processos de diferenciação que deixariam assinaturas sutis. É legítimo construir cenários e julgá-los pela parcimônia e pela compatibilidade com os fatos, mas é impróprio converter cenários em declarações. A prudência não é timidez, é método. O método, aplicado com paciência, produz ciência que resiste ao tempo,
mesmo quando o objeto que a motivou já não está acessível aos telescópios. Há ainda a dimensão pedagógica do episódio. Ao mostrar que um observatório de médio porte, situado em latitude favorável e operado por pessoal versado em campanhas de monitoramento de objetos próximos da Terra, pôde fornecer um dado crítico numa corrida observacional altamente competitiva, ele reafirma um princípio: a ciência observacional não é um monopólio de instrumentos gigantescos, mas um ecossistema. A utilidade científica de um instrumento é função de sua adequação ao problema, da competência de seus operadores e da fluidez de sua integração à rede. Essa lição, tantas vezes repetida, encontra aqui mais um exemplo concreto que pode inspirar iniciativas de monitoramento coordenado, formação de equipes regionais e aprimoramento de protocolos de validação e divulgação responsável. Se a janela de observação subsequente não permitir nova confirmação direta, a importância do registro não diminui. Ele se torna um ponto de ancoragem para futuras reinterpretações, caso dados de outra natureza venham à tona. Por exemplo, se medições de polarização de luz espalhada vierem a ser associadas às datas próximas do evento, poderemos estimar melhor a fração de grãos finos. Se curvas de luz em bandas distintas forem recuperadas, será possível correlacionar variações com a orientação da feição, testando hipóteses sobre rotação e heterogeneidade de atividade. Mas mesmo na ausência desses complementos, a informação já disponível cumpre um papel cognitivo. Ela reduz a classe de modelos plausíveis e orienta alocações de tempo de telescópio em eventos vindouros com propriedades análogas. Por fim, há uma conclusão prática para quem acompanha esse tema com interesse genuíno e senso crítico. Dada a raridade estatística de objetos interestelares detectáveis e o curto prazo em que permanecem acessíveis, cada contribuição que adensa o corpo de evidências é valiosa. A melhor atitude, como comunidade, é sustentar a disciplina da análise, resistir a impulsos de interpretar além do alcançável e incentivar a colaboração transversal entre quem mede composição e quem registra forma, entre quem opera gigantes e quem varre o céu toda noite. Ao agir assim, garantimos que, quando o próximo visitante cruzar o nosso sistema, estaremos não apenas atentos, mas metodologicamente preparados para extrair dele o máximo de informação legítima, sem adornos desnecessários e sem omissões que empobrecem a compreensão. Essa preparação metodológica conduz a uma reflexão mais ampla sobre o significado de objetos interestelares ativos para a cosmologia prática. Até agora, cada visitante interestelar registrado trouxe uma quebra de expectativa. Primeiro, o corpo alongado com trajetória hiperbólica e sem sinais inequívocos de coma. Depois, um cometa ativo com química relativamente familiar. Agora, um objeto que combina evidências de voláteis preservados com um comportamento inicialmente discreto, revelado apenas por registros oportunos e cuidadosos. Esse padrão sugere que a diversidade de corpos interestelares detectáveis será maior do que a que se antecipava ao extrapolar exclusivamente a partir da estatística do cinturão de Kuiper e da nuvem de Oort. A implicação é que os processos de formação, ejetamento e preservação em sistemas estelares distintos produzem uma variedade de resultados que só o acúmulo de casos permitirá mapear. Um ou dois exemplares não fundamentam taxonomias robustas, mas 3, 4 ou 5 já começam a traçar o contorno de um espaço de possibilidades, e esse contorno por si só é uma informação preciosa para modelos de formação planetária. Outro ponto a considerar é a interação entre dinâmica estelar galáctica e sobrevivência de corpos pequenos. O tempo de trânsito interestelar pode durar centenas de milhões de anos, durante os quais radiação cósmica, encontros gravitacionais e choques ocasionais com partículas maiores remodelam propriedades superficiais e estruturais. Se, apesar desse tempo, ainda observamos voláteis sublimando ao entrar em nosso sistema, é sinal de que bolsões protegidos
permanecem intactos sob condições extremas. Essa constatação impõe limites superiores à taxa de erosão por radiação cósmica e sugere que certos materiais, em certas profundidades, resistem por escalas temporais comparáveis à idade da galáxia. Trata-se de uma pista empírica sobre resiliência da matéria em ambientes interestelares, pista que complementa simulações numéricas e estudos de meteoritos e partículas interplanetárias. A interdisciplinaridade é aqui inevitável. Astrônomos observacionais trazem dados brutos, físicos computacionais modelam trajetórias e sublimação, químicos planetários interpretam linhas espectrais, engenheiros de software otimizam algoritmos de detecção em fundos ruidosos, e filósofos da ciência lembram a comunidade da diferença entre hipótese e dado. A integração dessas camadas é o que transforma um registro fotográfico em uma conclusão provisória compartilhada e depois em conhecimento consolidado. É nesse processo que também se decide a relevância pública do fenômeno. Para o público geral, importa menos a composição específica e mais a constatação de que há visitantes de outros sistemas cruzando a nossa vizinhança. Para a comunidade científica, importa mais a estrutura da evidência, a coerência entre previsões e dados e a solidez das inferências. Ao manter esses dois níveis distintos, mas comunicados, evita-se tanto a banalização sensacionalista quanto o fechamento elitista. Os registros de atividade cometária em objetos interestelares levantam ainda questões sobre a possível transferência de compostos orgânicos entre sistemas. Embora especulações sobre panspermia devam ser tratadas com cautela, a detecção de moléculas orgânicas simples ou complexas em exocometas e visitantes interestelares reforçaria a tese de que a química prebiótica não é um monopólio local, mas um processo galáctico. Não se trata de afirmar que a vida viaja de estrela em estrela, mas de constatar que tijolos químicos podem ser distribuídos por múltiplos sistemas. A confirmação de voláteis ativos em trânsito fortalece essa linha de raciocínio, uma vez que mostra que há veículos capazes de preservar compostos frágeis ao longo de trajetórias de bilhões de quilômetros. Essa linha de investigação deve permanecer ancorada em evidências, mas sua importância potencial não pode ser ignorada. O acompanhamento da trajetória de tais objetos também oferece um teste indireto de nossa capacidade tecnológica de resposta a visitantes de passagem rápida. Embora nenhum desses corpos represente risco de impacto significativo, o exercício de calcular órbitas, refinar efemérides, mobilizar redes de telescópios e compartilhar dados em tempo real é uma simulação prática de como a comunidade reagiria diante de uma ameaça real. A experiência adquirida com esses eventos contribui para a maturidade do sistema global de monitoramento de objetos próximos da Terra, reforçando protocolos de alerta e de coordenação. Em última análise, isso mostra como uma curiosidade científica pode ter consequências colaterais úteis para a segurança planetária. Outro aspecto fundamental é o papel da memória científica. O registro atual, com sua cauda tênue detectada em condições específicas, deve ser arquivado de modo sistemático, com metadados claros, documentação de calibração e disponibilidade pública em bases reconhecidas. Sem isso, a informação se perde ou se degrada, comprometendo a possibilidade de revisitação futura. Quando novos métodos de análise surgirem, talvez mais sensíveis a padrões sutis, esses dados poderão ser reprocessados, revelando detalhes não visíveis hoje. A ciência progride também pela preservação criteriosa de vestígios, e não apenas pela coleta de novos. A disciplina de arquivar é parte essencial da disciplina de conhecer. Em um plano mais filosófico, cada objeto interestelar nos obriga a recalibrar nossa percepção de escala. O espaço interestelar deixa de ser apenas o pano de fundo abstrato das estrelas e se torna também um meio povoado por remanescentes concretos de outros sistemas. Esses remanescentes cruzam o nosso, interagem com o nosso Sol, deixam rastros na nossa instrumentação
Esse fato dissolve a fronteira entre o aqui e o lá, mostrando que somos parte de um trânsito cósmico contínuo. Não se trata de uma metáfora, mas de uma constatação empírica. Há intercâmbio material entre sistemas estelares. A consequência é que o nosso próprio sistema solar não é isolado, mas parte de uma rede dinâmica em que matéria circula, é ejetada, preservada e reencontrada. Esse reconhecimento traz também implicações para a maneira como projetamos futuras missões espaciais. Se a frequência de visitantes for maior do que se estimava, pode-se justificar a criação de protocolos permanentes para detecção e acompanhamento rápido, talvez até de sondas prontas para interceptar tais objetos. A experiência com cometas e asteroides locais mostrou a riqueza de informações obtida em missões de sobrevoo e de impacto controlado. Um visitante interestelar acessado diretamente traria um ganho ainda mais espetacular de conhecimento, ao oferecer material que não se formou sob as mesmas condições do nosso sistema. A detecção de cauda e atividade, mesmo tênues, facilita a caracterização à distância, mas reforça a urgência de pensar em estratégias de aproximação. A pluralidade de interpretações sobre a natureza do 3I Atlas e de outros objetos semelhantes mostra que a ciência não é uma sequência linear de certezas, mas um processo de construção coletiva em que hipóteses concorrem, são testadas, revistas e, por vezes, descartadas. O registro brasileiro de uma cauda tênue é uma peça desse processo, nem definitiva nem irrelevante. Ele amplia o espaço de dados, contribui para a avaliação de hipóteses e oferece um novo ponto de ancoragem para a modelagem. A responsabilidade de quem participa desse processo é reconhecer o valor de cada peça sem inflá-la além do que ela sustenta. Esse equilíbrio é o que permite que a ciência avance com solidez, mesmo em terrenos onde as evidências são escassas. O papel da comunidade interessada, tanto científica quanto pública, é acompanhar com atenção e espírito crítico. Acompanhamento não significa apenas ler relatórios, mas participar de discussões, compartilhar interpretações e, no caso do público leigo, valorizar canais que tratam o tema com rigor. Se este conteúdo lhe provoca reflexão e desperta curiosidade genuína, manifeste-se nos comentários e compartilhe sua visão. O debate coletivo fortalece a compreensão e amplia as perspectivas. Essa participação ativa não é mero detalhe. É parte do ecossistema de difusão de conhecimento, pois ajuda a identificar perguntas relevantes, pressiona por mais transparência e sustenta a continuidade de projetos de divulgação científica séria. Em última instância, o que temos é a consolidação de um padrão. Objetos interestelares são detectáveis, são diversos e podem exibir atividade cometária. Esse padrão, por si, já justifica o investimento em vigilância celeste e em análise sistemática. Cada novo visitante adiciona uma camada ao mapa da matéria galáctica, revelando trajetórias e histórias de formação que transcendem o nosso sistema. Ao organizar e interpretar esses dados, não apenas ampliamos a astronomia, mas também nossa compreensão do lugar que ocupamos em um universo povoado por resíduos ativos de mundos distantes. Essa compreensão não é motivo de deslumbramento vazio, mas de responsabilidade intelectual. Descrever com rigor, analisar com método, comunicar com clareza. Só assim o conhecimento gerado resistirá ao tempo, iluminando tanto a ciência quanto a cultura que dela se alimenta.